Olá, meninas. Eu vou fazer esse videozinho para vocês, para a gente pensar em duas coisas importantes de serem ditas, né? As questões que os meninos fizeram e aí trabalham assim de forma intuitiva a ideia de divisores e múltiplos, né? A última lista deles e probleminhas espertos utilizando essa ideia. E eu acho sempre bom, tem algumas, eu fico brincando, eu sempre uso essa palavra, algumas caixinhas aí interessantes, né? Algumas regrinhas que fazem, que nos dão um embasamento aí para fazer questões até de forma mais rápida. Então, por exemplo, quais são os divisores de 120? É, quando a gente pega um número pequeno, igual assim, quais são os divisores de 12, por exemplo, né? Um número menor aí que 120, quais são os divisores de 12? A gente pode ir aqui de maneira manual, né? E pensando aqui, um é um divisor, depois o 2 também é, o 3 é, aí o 4 também é. Aí a gente já começa a pensar, né? 2 vezes 6, né? Que dá o 12 aqui, o 3 vezes 4 deu 12, e aí o 12 vezes um que vai dar 12, e esses são os divisores de 12. Mas já imagino que do 120 a gente vai ter um trabalho muito grande, porque o número é maior. E ficar listando lá até chegar no 120, que é o último divisor, vai dar um certo trabalho. Então, existe um algoritmo para a gente achar todos os divisores de um número. E nesse caso aqui, o que que a gente faz para isso? A gente vai fatorar esse número, né? Então, tudo aqui passa pela fatoração de um número. Todo número pode ser fatorado de maneira única como um produto de primos, tá? A gente até, os alunos usam um número, falam um nome errado, né? Falam assim, vamos tirar o MMC. Isso aqui não é tirar MMC. Isso aqui é fatorar, tá? O MMC, depois a gente vai ver nas outras aulas, vocês vão mostrar para os meninos na próxima aula. Ele usa como método, como metodologia aí, a fatoração simultânea de dois números. Só que, no caso aqui, a gente vai fatorar o número. A palavra correta é fatorar. Então, aqui, ó, 120 dividido por 2 que vai dar igual a 60. Por 2 a gente começa com o primeiro primo aí, que é o 2 30 dividido por 2 que é igual a 15 dividido por 3 que é igual a 5 e dividido por 5 que é igual a 1. A gente está fatorando esse número aí. E aí, eu vou para achar os divisores, o algoritmo funciona da seguinte maneira. Coloca o primeiro divisor de todo número, que é 1, e aí começa, ó, multiplica 2 vezes 1, que é 2. Depois faz 2 vezes 1, que é 2, não precisa colocar que você já colocou. Então, 2 vezes 2, que é 4. Pega o 2 de novo, não precisa multiplicar para todo mundo, porque já está aqui, né? 2 vezes um é 2, 2 vezes 2 é 4. Já pega o 2 vezes 4, que é 8. Agora a gente vai pegar o 3 e multiplicar para todo mundo que está aqui. 3 vezes um 3. 3 vezes 2 6. 3 vezes 4 12. E 3 vezes 8 24. Bacana, esses são os divisores aí. Agora você vai pegar os 5 e vai multiplicar para todo mundo. Aí multiplicar para todo mundo mesmo, né? Tem que ter paciência aí, ó. 5 vezes um 5, né? Já ia colocando 10 aqui, desculpa. 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 4 não está em ordem necessariamente, não, tá? 20. 5 vezes 8 é o 40. E, ó, 5 vezes 3 aí dá menor aí, né? Dá 15. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 12 dá igual a 60. E 5 vezes 4 é igual a 120. Então, aqui está todos os divisores do número 120, né? Aqui está os divisores, vou colocar aqui, ó, D de 120. Então, é esse algoritmo que eu uso para achar os divisores de 120. Aí, de repente, na aula lá, se você não, às vezes vocês constroem o algoritmo só com o 12 mesmo, né? Pega aqui o 12, aqui, ó. 12 dividido por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Aí pega aqui é um menorzinho, né? Às vezes para começar é melhor do que fazer esse grandão aí, ó. 1 vezes 2 2. 2 vezes 2 4. 3 vezes um 3. 3 vezes 2 6. 3 vezes 4 12. Quer dizer, você mostra que tem uma maneira prática de achar os divisores. E explica para eles que é interessante ter isso aí, porque quando for uma quantidade grande, a gente não vai ficar fazendo manualmente de cabeça. Bacana? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. A segunda coisa que eu acho importante vocês tratarem com os meninos lá, bater um papo com eles, é de saber quantos divisores o número tem. E ele também passa pela questão da fatoração, né? Você vai fatorar o 120 aqui por 2 dá 60.
por 2 dá igual a 30, né? Por 2 dá igual a 15, por 3 dá igual a 5, por 5 dá igual a 1. Então, olha só, mas só que agora a gente vai pensar na forma fatorada dele, ó. O 120 é 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. Bacana. E como é que eu sei a quantidade de divisores? Meninas, eu acho que ainda não passa. Os meninos não viram nada de combinatória, essa ideia de combinatória, então eu acho que a gente não pode, não precisa explicar isso para eles, o porquê da fórmula, mas para vocês eu vou explicar a ideia de combinatória aqui, o princípio multiplicativo. O 2 elevado a 3 é 8, né? A gente tem aqui 8 vezes 3 vezes 5. Se o 8 aparece aqui, ele é o múltiplo de 120. É um divisor de 120, desculpa. E se o 8 é um divisor de 120, não só o 8 vai ser divisor de 120, assim como o 4 também vai ser, e o 2 elevado a 1 também vai ser. Mas não necessariamente o 120 só tem divisores que são pares, né? Que tem o 2. Tem hora que o 2 não entra. Então, quando eu tenho 2 elevado ao cubo, eu tenho que pensar que pode aparecer, não aparecer o 2, que é o 2 elevado a zero, pode aparecer o 2 elevado a um, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Igual o 3, né? O 3 é um divisor. Então, eu quero o 3 elevado a um, mas também eu posso colocar o 3 elevado a zero, que tem muito número aí que é divisor que não aparece o 3. E aí, o 5 também é a mesma coisa. 5 elevado a zero, 5 elevado a um. Por exemplo, olha só, quando eu falei ali, ó, um dos divisores de 12, que é o 6, por exemplo, ele usou o 2 elevado a um, usou o 3 elevado a um e o 5. O que que ele usou? Ele não usou o 5, né? Então é como se ele tivesse usado o 5 elevado a zero. Ah, e o 12? Como é que foi? Ah, o 12 é 2 ao quadrado. Ele usou 2 ao quadrado vezes 3. E o 5 elevado a zero. Agora vamos pensar aqui no 15. O 15 não tem 2, né? Ele usou o 2 elevado a zero vezes o 3 vezes o 5 elevado a um, né? Então, o que que acontece? Para eu saber quanto é o número de divisores que tem, eu penso que esse 2 aqui, ó, tem quatro opções para ele. Ele pode ser elevado a zero, a um, a 2, a 3. Tem quatro opções pelo princípio multiplicativo. Esse aqui, ó, tem duas opções e esse aqui tem duas opções. Então, quantos divisores tem o 120? 4 vezes 2, 8. Vezes 2, eu tenho 16 divisores aí para o 120. Ok, senhores? Ó, 16 divisores. E será que está certo aqui? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então tá certinho aí, 16 divisores. Vocês podem estar se perguntando, não é, professor? Não preciso dessa fórmula aí de divisores. Eu posso só saber listar todos e contar. Mas às vezes eu não quero, né? Às vezes o número é muito grande, eu não quero listar todos, que também esse algoritmo aqui é um pouco mais trabalhoso que esse. Então é bom saber. Mas aí, o que que eu acho? Essa ideia de combinatória aqui, eu acho que ainda os meninos não têm essa maturidade. A gente não trabalhou combinatória com eles ainda. Não sei se na escola trabalhou. Então, isso aqui é para vocês saberem, que é sempre bom o professor estar um pouquinho à frente. Só que aí, para os meninos assim nessa série, eu sempre falo: você vai fatorar e para achar a quantidade de divisores, você vai somar um no expoente aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem um. E multiplicar aqui, ó. Pega o 3 mais um, multiplica por um mais um e multiplica por um mais um. Então, a quantidade de divisores é quanto? 4 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 16. Bacana, meninas? Então, nesse caso aqui, talvez para os meninos a ideia de combinatória ainda não seja viável. Então, só fatora e mostra para eles, ó, a regra prática é somar um nos divisores. Se alguém perguntar, aí vocês vão ter que pensar numa maneira de explicar isso aí de forma combinatória. Mas eu acho que ainda é bom tomar um cuidado porque essa questão de combinatória ainda não está solidificada para esses meninos. Beleza? Então é isso, o recado que eu queria passar para vocês. Valeu!